Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Associação Espírita Paz e Luz. Hoje nós trouxemos o tema Esferas Espirituais da Terra. Esse tema está inserido em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Tem um livro também editado pela FEB, do Mário Frigeri, que fala sobre isso, as 7 esferas da Terra. E também está baseado nos livros que compõem a série Nosso Lar, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes vamos dar início às nossas atividades com uma oração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas necessidades. Pensemos também em Jesus, nosso mestre e nosso guia, em nossos anjos da guarda e nos espíritos protetores que nos acompanham na presente jornada terrena. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, pela força, pelo amor, pela coragem de enfrentar as barreiras de cada dia. Muito obrigado pela família que temos, muito obrigado pelas oportunidades de trabalho, muito obrigado por tudo aquilo que somos e que devemos a Ti, Senhor. Muito obrigado por ter nos criado para o bem, para a verdade, para a justiça. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus e dos bons espíritos, nós damos por iniciadas as atividades desta tarde. Que assim seja. Muito bem. Então, nós escolhemos esse tema, as esferas espirituais da Terra, porque é um tema muito importante de ser analisado, de ser falado, e nós precisamos falar sobre isso. Porque todos nós nos questionamos, todos nós perguntamos, para onde vamos após a nossa morte? Vejam, essa é uma questão filosófico-espiritual da mais alta importância para o ser humano. O que acontecerá conosco após a morte do corpo físico? Nós sabemos que nós não vamos viver para sempre aqui na Terra. Uma hora nós iremos morrer e nós temos que encarar de frente este tema. E os espíritos superiores, exatamente eles, os espíritos desencarnados, é que nos trouxeram todas as respostas para essa nossa indagação. Este problema que aflige todos os seres humanos. Todos nós queremos saber o que vai acontecer conosco depois que nós morrermos. Para onde vamos? O que iremos fazer nesses lugares? Qual é a descrição desses lugares? Que os espíritos chamam de mundo espiritual. Então, como dissemos, os próprios espíritos desencarnados, né, os espíritos dos mortos, é que vieram nos trazer todas as respostas a essa questão crucial para o ser humano. E como eles fizeram isso? Eles psicografaram, ditaram, melhor dizendo, eles ditaram livros a médiuns psicógrafos que receberam esses livros ditados pelos espíritos de luz, tá? Psicografaram esses livros. Em todos os tempos existem médiuns escrevendo e descrevendo a vida no mundo espiritual. Mas um dos que mais se dedicou a isso, com certeza absoluta,
foi o falecido Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. O nosso querido Chico Xavier psicografou dezenas de livros em que os espíritos descrevem as condições da vida no mundo espiritual. Dentre essas dezenas de livros escritos pelo Chico Xavier, tem uma série de livros chamada série Nosso Lar, né? São 13 livros com descrições completas de como é a vida no plano espiritual. O que nos espera, o que nos aguarda após a morte, a nossa morte, né? E André Luiz começa descrevendo um livro, escrevendo um livro chamado Nosso Lar, em que ele relata a sua própria experiência de desencarnação. Diz ele nesse livro que ele desencarnou muito, muito jovem ainda, né? Ele era um médico aqui na Terra, única e exclusivamente preocupado com o dinheiro, com os bens que ele poderia adquirir, né, através do seu legítimo trabalho como médico, mas ele se preocupava única e exclusivamente com o dinheiro. Ele tinha uma clientela vasta, ele era um médico famoso na cidade do Rio de Janeiro, né? E viveu no século, entre os séculos 18 e 19, na cidade do Rio de Janeiro, e a clientela dele era composta por pessoas da alta sociedade carioca, né? Eram só pessoas ricas que ele atendia. Ele abria exceção somente para um casal, a pedido da secretária dele, um casal que não podia pagar, ele atendia gratuitamente. E mesmo assim atendia sem muito interesse, mas atendia a pedido da sua secretária, fazia essa caridade, né, de atender esse casal graciosamente. E incrivelmente, a única pessoa que orou por ele após a sua desencarnação foi essa senhora, né, que levava o marido lá no consultório para ser atendido. A única, nem a esposa dele, nem os filhos oraram por ele. A única pessoa que orava fervorosamente por ele, pela sua alma, era essa senhora. Tá? E André Luiz nos narra no livro Nosso Lar, dentre outras coisas, é um livro fantástico, ele traz informações preciosas, né, sobre tudo o que acontece no plano espiritual. E ele narra que ele ficou 8 anos sofrendo nas zonas umbralinas, no umbral. Aí nós vamos discorrer um pouco sobre o umbral, que é a esfera espiritual que mais nos interessa, né? Mas vamos falar também sobre outras esferas, né? Então, essa série Nosso Lar começa por esse livro chamado Nosso Lar, que é uma cidade no plano espiritual, né, situada acima da cidade do Rio de Janeiro. É uma grande cidade, uma das maiores cidades no plano espiritual, que, dentre outras tarefas, abriga espíritos desencarnados e que já estejam em situação de recolhimento aos seus hospitais pelos espíritos superiores, né? Espíritos com mediano merecimento, mediana evolução, que já tenham feito a sua passagem pelas zonas umbralinas. Começa com esse livro, chamado Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros,
Na sequência, Missionários da Luz, depois Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação e assim por diante. São 13 livros que André Luiz escreveu na sequência, falando sobre a vida no mundo espiritual. Então, fica aqui, né, a dica, né, para todos os nossos queridos irmãos e irmãs lerem esses livros da série André Luiz. Tá? Então, quais são as esferas espirituais da Terra? Né? Existem duas esferas subcrostais. Né? Tem a crosta terrestre, onde nós vivemos, e existem duas esferas abaixo da crosta, né? Sendo que a esfera mais, digamos assim, a primeira esfera, que situada no núcleo interno, né? É o abismo, ou zona abismal, ou região abismal. E a próxima esfera, ainda abaixo da crosta terrestre, é a treva, ou zonas trevosas. Né? Nessas duas esferas subcrostais, elas são habitadas pelo pior da espécie humana, pelos grandes assassinos, pelos políticos corruptos, tá? Pelas pessoas mais perversas, tá? Pelos serial killer, pelos grandes assassinos da humanidade, tá? Por pedófilos, tá? por religiosos pedófilos, por aqueles que se entregaram, né, à exploração das pessoas, seja através do trabalho escravo, seja através da exploração sexual das pessoas. O pior, pensem no pior da espécie humana. Essas pessoas, quando desencarnam, vão habitar essas esferas de maior densidade, né, maior densidade energética, né? São esferas, são regiões de trevas, né? São regiões onde simplesmente a luz não consegue penetrar, a luz solar não consegue penetrar, né? Nenhum tipo de luz consegue penetrar, nenhuma claridade existe nessas regiões. Né? Então, os piores seres humanos estão localizados e vivendo nessas esferas. E só para vocês terem uma pequena ideia do que são essas esferas, em um dos livros de André Luiz, ele nos descreve da seguinte forma: noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens, e em meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho, assustadiças. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém,
ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Ou seja, essas regiões trevosas e abismais, né, a paisagem dessas regiões são desoladoras, né? Cristo se referiu a elas como haverá choro e ranger de dentes, né, nessas regiões em que as criaturas que se dedicaram ao mal, né, após a sua desencarnação, se dirigem atraídas magneticamente para essas regiões. Se dirigem para lá, atraídas automaticamente, magneticamente para essas regiões. Essas criaturas que se dedicaram somente a fazer o mal, a matar, a roubar, a mutilar, a enganar as pessoas, né? Elas vão diretamente para lá, para essas regiões, onde só há choro e ranger de dentes, segundo a descrição do próprio Cristo, né? Então, essas duas esferas, né, ambas, né, de péssima qualidade habitacional, são esferas abaixo da crosta terrestre. Bom, depois vem a crosta terrestre, onde nós vivemos, e eu não coloquei como uma esfera espiritual da Terra, porque é uma esfera onde os seres humanos habitam, né? Os espíritos encarnados habitam. Mas, né, acima da crosta terrestre, né, e em prosseguimento à própria crosta terrestre, né, nós temos o umbral, né, ou zonas umbralinas, né? E aqui cabe uma pequena descrição das zonas umbralinas. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, que é exatamente as trevas ou o abismo, né? Nem bastante nobres para serem enviadas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, tá? Separados apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorado. A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Mas também é uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Todo aquele lixo mental que nós cultivamos, angariamos durante toda a nossa existência, adivinhe onde a gente vai se situar após a nossa morte para nos livrarmos desses resíduos mentais, desse lixo mental, de todos aqueles pensamentos negativos, sentimentos negativos que amealhamos, que cultivamos, né, durante toda a nossa vida. É exatamente no umbral. É uma espécie de zona purgatorial, né? É aquele
o famoso purgatório, né, dos cristãos, né, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Uma existência terrena faz muita diferença em nossas vidas. Uma existência bem vivida, bem trabalhada, bem sentida, valorizada, na prática do bem, no exercício das virtudes, tá? Que ainda não temos, mas que podemos ter, sim, só depende da nossa vontade. Tudo que nós desejarmos, tudo que nós mentalizarmos, e só depender de nós, mais cedo ou mais tarde se materializará. Mais cedo ou mais tarde nós conseguiremos. É assim que conseguimos as nossas vitórias, mentalizando antes, planejando as ações, né? E mentalizando o sucesso. É assim que nós saímos vitoriosos de cada empreitada que nos é colocada aqui na Terra. Então, é nisso que temos que pensar muito bem e nos livrar de pensamentos doentios, de pensamentos infelizes, de pensamentos que nos fazem mal e que, quiçá, fazem mal às pessoas. Por exemplo, os sentimentos de inveja, os sentimentos de ciúme, os sentimentos de possessão, de posse. Ninguém é dono de ninguém. Não temos o direito de dispor da alma de ninguém. Nós mal conseguimos dirigir as nossas próprias vidas e vamos tentar dirigir as vidas alheias. Evidentemente que nós podemos ajudar aqueles que conosco convivem, tá? Nós podemos e devemos perdoar os erros alheios, assim como necessitamos do perdão das pessoas para os nossos próprios erros. Nós temos que saber conviver com as pessoas, né? Então, as zonas umbralinas são frequentadas por milhões de seres humanos que não foram suficientemente bons para fazerem o bem, nem suficientemente maus para fazerem o mal. Viveram na neutralidade e desperdiçaram a chance de se melhorarem como seres humanos, a chance de se livrarem dos seus defeitos, a chance de fazer o lado da luz sobrepujar o lado sombrio de cada ser. Então, essas zonas umbralinas funcionam como uma espécie de purgatório. Todos aqueles sentimentos negativos, pensamentos negativos que nós amealhamos ao longo da nossa existência, nós vamos ter que ficar um bom tempo, como André Luiz ficou. André Luiz ficou pelo menos 8 anos se livrando das suas vibrações negativas, dos seus sentimentos negativos, das suas energias negativas. 8 longos anos de sofrimento. Então, se nós queremos abreviar esses nossos sofrimentos, nós temos que começar agora esse nosso processo de depuração. Se nós não queremos sofrer após a nossa desencarnação, nós temos que começar agora o nosso processo de depuração. Acima das zonas umbralinas, vem 3 regiões habitadas por seres mais depurados, por espíritos de luz.
A próxima é a zona da arte, cultura e ciência. Ela é habitada por pessoas que se dedicaram, que nesta ou em outras vidas, às artes, à cultura em geral e às ciências, mas utilizaram a ciência em benefício da humanidade, não contra a humanidade, né? Utilizaram a ciência, utilizaram a arte, utilizaram a cultura, tá? Em benefício da comunidade, da humanidade. Após essa zona chamada de arte, cultura e ciência, vem a região do amor fraterno universal. Somente espíritos de muita luz frequentam essa região, chamada região do amor fraterno universal. Nós não fazemos nem ideia do que é essa região, mas os espíritos superiores nos dizem que ela existe, né? E acima de todas essas esferas espirituais da Terra, existe uma chamada diretrizes do planeta, habitada por Jesus e pelos seus assessores mais diretos. A partir dali, dessa esfera espiritual inimaginável para nós, seres humanos, né? Jesus comanda todos os destinos do planeta Terra. Todas as almas encarnadas e desencarnadas estão sob a direção de Jesus e dos espíritos superiores que o assessoram, desde primórdios da Terra, desde antes da Terra ser civilizada por seres humanos, né? Jesus já comanda este planeta. Então, quer nós queiramos, quer não queiramos, todos os nossos destinos, desde a primeira encarnação nossa aqui na Terra, estão jungidos à figura do Cristo, né? Ele é o exemplo, né, que Deus nos deu de perfil a ser atingido, perfil de bondade, perfil de sabedoria, perfil de amor, perfil de paciência, né? Perfil de generosidade, de simplicidade. Ele é o nosso grande exemplo, o nosso grande ideal, né, a ser atingido por cada um de nós, né? Em termos de virtudes, né, que ele, Jesus, detém todas, e em termos de conhecimento, que ele, Jesus, detém todo o conhecimento do universo. Ele é o Espírito puro que Deus colocou aqui na Terra para nos comandar, para nos dirigir, tá? Por isso é que ele dizia: ninguém vai ao Pai senão através de mim, né? Então, essas são as palavras de Jesus. Então, são essas as esferas espirituais da Terra. São 6, basicamente, né? O abismo, as trevas, o umbral, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes do planeta. E eu não coloquei a crosta terrestre porque ela é habitada por seres encarnados. Eu só coloquei as esferas que são habitadas por seres desencarnados, tá? Então, com base nesse pequeno, né, conhecimento trazido até nós, né, nesta breve explanação sobre as esferas espirituais da Terra, é que nós temos que perceber que essa nossa encarnação é um divisor de águas para todos nós. A doutrina espírita nos possibilita o conhecimento de tudo o que acontece na vida após a morte. Os espíritos, os próprios espíritos vêm nos dizer como é a vida após a morte. Se você pegar o livro Nosso Lar, são 50 capítulos dedicados à descrição completa da vida no mundo espiritual, do que nos aguarda, do que nos espera. Então, por que não ler esse livro? Depois, na sequência, vem os obreiros da vida eterna. Não, desculpa, os mensageiros.
Aí depois, missionários da luz e na sequência, obreiros da vida eterna. Então vamos aproveitar as nossas férias para ler esses livros, né? A começar por Nosso Lar. Os outros todos são uma continuação, uma sequência desses livros. Nós agradecemos a atenção de todos os queridos irmãos e irmãs, tá? E encerramos com uma pequena prece, elevando o nosso pensamento mais uma vez a Deus, nosso Pai, pedindo a paz, a proteção de Deus para todos nós e pedimos a vacina física e espiritual contra esse vírus que assola o nosso planeta. Mais de 2 milhões de seres que desencarnaram. Que Deus os proteja a todos, que Deus os abençoe e que Deus acalme os corações das famílias enlutadas. É o nosso desejo. Paz na terra e a vacina para todos os seres encarnados. Que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos, e até a próxima oportunidade.